vai te ouvir. Um novo tempo de milagres está chegando aí. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Assim ficou melhor. Amós, amém. Amós, capítulo de número 3. Profeta Amós, capítulo de número 3. Vamos lermos a palavra de Deus. Confesso que já estou cheio da graça do Senhor. Estou satisfeito pelo que já ouvi aqui durante este dia, ou durante esses 3 dias, a qual Deus tem usado os teus príncipes, pessoas usadas, pessoas capacitadas, com conhecimento e a graça, através do Espírito Santo de Deus. A todos que nos antecederam, que Deus possa continuar abençoando, e aqueles que irão pregar ainda, e que Deus ainda também os use, com muita graça, com muita unção, com muita autoridade e com muita ousadia. Eu estava reparando aqui, hoje, dos pregadores que eu contei, 3 leram o mesmo livro, em Atos, o mesmo capítulo, praticamente o mesmo versículo, e é interessante, a palavra de Deus diz que a palavra, ela se renova a cada dia. Todos leram o mesmo, mas cada um ministrou de uma forma diferente. Isto mostra que Deus, Ele nos usa não porque nós somos bons, somos melhor do que ninguém, é porque a tua misericórdia é grande, amém? Mas eu quero entregar algo do Senhor especial aqui, nesse princípio, finalzinho de tarde, quase chegando à noite já, e é uma profecia da parte da palavra de Deus, fugindo um pouco o protocolo, porque o Espírito Santo, é como foi pregado aqui, é uma unidade, é uma unificação de todos no mesmo sentido, com a mesma adoração, porque o Deus, Ele é um só. O Deus que fala aqui através da minha vida, fala através da vida de cada pregador. E confesso ao pastor Moura que eu estive esses dias todos orando, acompanhando o Senhor nas orações, o Senhor mandava no zap, e ali eu orava também, falava: Deus, usa, Senhor, todos os pregadores, usa cada pregador, usa cada cantor, porque aqui, como já foi falado e eu repito, aqui ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui porque a misericórdia do Senhor é grande. Se não fosse a misericórdia dEle, o que seria da minha vida? Se não fosse a misericórdia dEle, muitos que estão aqui não estariam aqui neste dia de hoje. Mas vamos lá, capítulo 3 de Amós, a partir do versículo 1, que diz assim: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitareis sobre vós. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa, levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela. Levantar-se-á o laço da terra, sem que a tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pois bem, meus irmãos, eu queria dar um título a essa mensagem neste dia de hoje: lembrando do passado para não morrer no presente. Às vezes é necessário Deus, Ele trazer à nossa memória o passado, para que nós possamos entender o que Ele quer, para que assim nós não venhamos perecer no meio da caminhada e perder o mais importante de todas as coisas, que é a salvação eterna. Porque o objetivo do servo, do crente, do adorador,
O único objetivo maior que ele tem é a salvação eterna. O resto vem como prêmio, porque a palavra de Deus nos diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Ou seja, quando você se ocupa em fazer aquilo que Ele quer, Ele cuida daquilo que você tem. Quando você se ocupa com aquilo que Ele põe nas tuas mãos, quando você cuida, que zela com carinho, você pode ficar tranquilo, despreocupado, porque o resto Ele toma conta. Deixa falar mal, deixa fofocar, deixa mentir, deixa bater macumba, deixa fazer obra de magia negra, faça o que quiser, aleluia, porque em vida de servo eu estou falando, não pega. Sabe por causa de quê? Eu não falei crente porque segundo Tiago 2,19 fala que crente, aleluia, até o diabo é, queridos. Tu crês que há um só Deus, pois fazes bem, aleluia, até os demônios o creem. A diferença de Satanás para mim e para você é somente uma, se chama obediência. A obediência, aleluia, nos faz voar em lugares altos, lugares preparados, aleluia, pelo nosso Deus, para que nós venhamos regozijarmos na tua bendita presença, aleluia. Pois bem, eu escolhi o livro de Amós e falei sobre lembrando do passado para não morrer no presente, por causa de quê? Nós vemos que na maioria das revelações de Deus para os profetas, ele sempre fala: lembra de onde que eu vos arranquei lá do Egito. Ou seja, ele trazendo esta referência, aleluia, para que a nação, quando Amós ele profetizou, eles pudessem despertarem e acordarem, despertarem do sono que estava dormindo, aleluia, e se atentarem para aquilo que Deus queria. A palavra de Deus nos diz, aleluia, que Amós, ele tinha duas funções. Quais eram as funções de Amós? Ele era boiadeiro, ele cuidava de bois, e ele era, aleluia, cultivador da agricultura. Ele cuidava de sicômoros, aleluia, ele plantava, ele cuidava, ele zelava, aleluia. A palavra de Deus nos diz que Amós, ele profetizou mais ou menos no 8º século antes de Cristo, aleluia, e ele profetizando ali, ele morava em um vilarejo chamado Tecoa, aleluia, e aparentemente, se for analisar o vilarejo, o local onde ele morava e as suas funções, e também por ser leigo, ele jamais receberia alguma oportunidade para ser alguma coisa, só que a oportunidade quem dá é Deus. Você pode estudar, você pode se capacitar, você pode ter diploma, você pode ter anel no dedo, mas se você não tiver a graça, se você não tiver a presença, de nada vai adiantar, aleluia. Eu posso estudar, mas se eu não ajoelhar para agradecer, se eu não ajoelhar para orar, se eu não humilhar na presença dele, nada vai adiantar, aleluia. Como o pastor que me antecedeu, ele pregou, ele falou: meu Deus, o que eu vou pregar? Eu já estava aí durante esses dias pensando: Deus, o que eu vou ministrar? Porque a gente falar de profeta e pregar a palavra que o profeta prega, falar sobre o profeta, aquilo que o profeta faz, é difícil. Sabe por causa de quê? Aleluia, porque aquilo que o profeta fala, ele confronta com o erro, confronta com o pecado, confronta com as falhas, e uma das coisas que o ser humano não gosta é ser confrontado com aquilo que ele faz, porque, aleluia, tudo tem que ser do jeito dele, da maneira dele. Se não for assim, eu não quero. Aí se você dá lugar para Deus e querer ser usado como profeta, você vai arrumar mais inimigos do que amigos, porque profeta não tem amigo. Profeta não tem amigo. Profeta, ele morre doente, ele morre e vive sozinho. As pessoas viram as costas para ele, sabe por causa de quê? Por causa da intimidade que ele tem com Deus. E a palavra de Deus foi clara, ele falou o quê? Deus não permite nada acontecer sem antes revelar aos teus escolhidos, os profetas. Amós 3,7. Deus não permite nada acontecer sem antes revelar aos teus escolhidos, os profetas. Então Deus, antes dele pesar a mão, ele dá visão, ele dá som, ele dá revelação, ele fala antes. Sabe por causa de quê? Pelo amor, pelo carinho, pelo apreço que ele tem pelas nossas vidas. Porque se ele olhasse para a minha falha, como ser humano, como falho que eu sou, aleluia, o que seria de mim? Às vezes, meus irmãos, eu fico analisando testemunhos lindos e maravilhosos de grandes pregadores. Entenda uma coisa, eu não vim aqui confrontar ninguém, eu vi agora a minha função aqui como profeta, como servo do Senhor. E ai de mim se eu sair daqui e não entregar tudo aquilo que eu tenho que entregar.
Ai de mim se eu sair daqui com medo de pregar a palavra, aleluia, porque Deus, Ele nos dá essa responsabilidade, aleluia. O livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18 fala: não havendo profecia, a nação se corrompe. Não havendo profecia é a mesma coisa que dizer não havendo profeta, a nação, ela se corrompe, aleluia. Sabe por que Deus levanta profeta? Para despertar a nação. Sabe por que Deus levanta profeta? Para que ele profetizar e poder colocar a nação no prumo, a nação, ela no rumo certo, aleluia, porque segundo nos diz a história, enquanto Amós, aleluia, estava ali usando para ser profeta, para profetizar no nome do Senhor, aleluia, as autoridades do judiciário, aqueles que criavam as leis, aqueles que tinham o poder em tuas mãos, eles oprimiam o povo, aqueles que achavam que era melhor do que os outros, que tinham alguma coisa, eles humilhavam os pobres, aleluia, eles caçoavam, não dava nada, e Deus foi preciso levantar, aleluia, esse profeta, sabe para quê? Para poder apontar o dedo para as autoridades, para poder apontar o dedo para a nação, aleluia, de Israel, aleluia, sabe para quê? Para que eles pudessem se arrepender, para que eles pudessem voltar para a linha, para que eles pudessem, aleluia, entrar no prumo. É tanto que Deus dá uma visão, aleluia, a Amós, melhor dizendo, que ele estava em cima de um muro, e nesse muro descia um prumo de cima a baixo, ou seja, não poderia cortar, não poderia encostar na parede, não poderia haver falha. Sabe por causa de quê? Porque se tivesse com falha, teria que acertar o muro. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você, nessa tarde com o princípio de noite? Ele quer conserto. Ele quer conserto. A gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu estou vendo Deus levantar nos últimos dias, nos últimos tempos, uma nova geração. Geração de homens e mulheres que pregam, que têm compromisso e responsabilidade. Uma geração que não se vende, uma geração que não se prostitui. Uma geração que não faz do evangelho comércio, que não vende a palavra. A palavra de Deus nos diz em Salmo capítulo 40, versículo 2, que Deus, Ele arranca o homem do charco de lodo e faz dele um príncipe. Por que Deus, Ele me dá a oportunidade de eu sair às vezes do tráfico? É lógico que eu não saí, graças a Deus por isso. Às vezes sair da prostituição, às vezes sair do crime e fazer de mim um pregador, um príncipe, um porta-voz dele. E aí, de repentemente, Ele troca minhas vestes, me dá um sapato, uma roupa, me dá um anel de ouro, me põe entre os príncipes. E aí o tempo vai passando, os aplausos vão chegando, você vai sendo ovacionado, e de repente você começa a achar que você é melhor do que alguém. Eu estou pregando hoje para uma plateia que está em cima desse altar, homens e mulheres de Deus. Eu estou pregando hoje para aqueles que estão lá embaixo ouvindo a palavra de Deus. E como é divulgado pelo YouTube, aqueles que também estão do lado de lá estão ouvindo. Deixa eu falar uma coisa para você. De 2020 e agora 2021, a pandemia, que já foi falado aqui várias vezes, essa carnificina, essa mortandade que aconteceu, eu estava analisando e perguntando, meu Deus, cadê aquele povo que ora, o povo que profetiza, o povo que tem autoridade, que tem poder, que tem ousadia? Cadê o povo? Porque teve um cantor sertanejo que até falou isso aí. Só que o negócio é o seguinte, Deus, eu vejo como se Deus se colocasse de pé no seu trono e falasse, eu vou começar a peneirar. Eu vou filtrar esse negócio, porque está meio bagunçado. Está meio bagunçado. Muita panelinha, muita curriola. Deus não se agrada disso. Só prega quem eu quero, só canta quem eu quero. Eu sou o melhor. O meu terno é X, a minha camisa, o meu sapato é... Meus irmãos,
Deus, Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quiser. E ai de mim se eu pegar e ir contra aquilo que Deus tem para fazer. No início de 2020, eu me lembro muito bem, lá no condomínio onde a gente mora, temos um grupo do condomínio, e ali era divulgado em algumas redes de televisões, as pessoas, os moradores, com seus celulares nos seus apartamentos, fazendo aquela festa à noite. Alguns rezavam, outros oravam, outros cantavam. O povo com medo da morte. E o tempo foi passando. Aquele mesmo povo que outrora estava cantando, que estava ali louvando ali, adorando, pedindo a Deus clemência, porque era só notícia ruim. Já não estavam mais enterrando em urnas, em caixões, estavam jogando no buraco um monte, jogando terra. E o povo começou a ter medo. Esse mesmo povo, em 2020, no início, para metade de 2020, eles tinham medo. Esse mesmo povo que outrora cantava, que outrora orava e pedia misericórdia, esse mesmo povo perderam o temor, perderam o temor de Deus. Estão fazendo festa, estão se embriagando, estão se drogando, estão se prostituindo. As igrejas, praticamente, em grande porcentagem, elas se esvaziaram. Muitos queriam a oportunidade para não ir na igreja. Se queriam, tiveram. Na pandemia não teve rico, não teve milionário. Não teve quem canta melhor, quem prega melhor, quem fala mais. Não teve esse negócio. Porque Deus desceu e falou: para, chega. Eu não aceito mais isso. Eu estou com nojo. Aqui em Amós você vai ver que Deus fala que Ele não se agrada mais com a assembleia, com os cultos, com as reuniões. Eu posso enganar a você. Aqui você não conhece a minha vida, nem eu conheço a sua vida. Mas lá no particular, lá quando você está sozinho no quarto, lá quando você está deitado na cama, rolando lá o celular, vendo o TikTok, vendo lá o Facebook, vendo algumas encenações. Ali o pastor não vê, o missionário não vê, o profeta não vê, mas Deus vê. Deus vê. Deus sabe quem é quem, Ele conhece cada um. Ele sabe a hora de você se levantar, Ele sabe a hora de você se deitar. Pastor, eu não vim aqui para ouvir essa mensagem hoje. Você veio lá do Espírito Santo para vir para falar sobre profecia de Amós, falar sobre conserto. A maior preocupação do profeta, do pregador, é com a salvação de uma alma. Eu fui muito alimentado com a palavra desde sexta-feira. Pastor Wellington Lopes pregou uma mensagem ontem, que misericórdia. Eu estou até agora matando boi. Estou até agora, que coisa maravilhosa. A gente fomos alimentados. Pulamos, falamos em mistérios, falamos em língua. Deus curou, ok? Eu tenho certeza disso. Mas a parte mais importante desse evento até agora que eu vi foi o que aconteceu ontem. No final do culto veio uma alma para Jesus. Uma alma para Jesus. Nós vamos chamar a atenção do Eterno pela nossa adoração. Mas aquela alma que se curvou ontem aos pés do Senhor fez uma festa no céu. Ontem, quando eu estava indo embora na pracinha lá na frente, aí apareceu um jovem mais ou menos de 1,80 m e mexeu comigo e meu amigo pastor Benedito, que está ali embaixo. E
E os outros jovens ficaram até olhando que estavam na rua também. Ele é um maltrapilho, devido às condições das vestimentas. Pegou na minha mão e eu conversei. E quando eu falei com ele bem assim: como é que é seu nome? Aí Natanael, falou, até seu nome é bíblico. Sabe o que ele falou para mim? Sim. Aquele que estava lá sentado debaixo da figueira. Conhece a palavra. Conhece a palavra. Às vezes nós estamos igual o sacerdote, o levita lá. Passamos de largo. Tem que aparecer o samaritano, aquele que ninguém dava nada por ele. Sabe por causa de quê? O meu perfume caro não deixa me aproximar. O meu terno de grife não deixa me aproximar. A minha conduta não deixa eu me aproximar. No dia 5 desse mês, morreu uma cantora de 26 anos. Ela era serva do Senhor, sim ou não? Estava afastada. Havia uma multidão que a esperava lá em Minas Gerais. É interessante que você abre as notícias no Facebook, é tanta gente falando que ela foi para o inferno, é tanto juiz, a palavra de Deus nos diz em Tiago 4,12, que só há um justo juiz e mediador. Todo mundo condenando. É muito fácil eu olhar para a pessoa que está caída, e de repente ela parte, eu falo, ela foi para o inferno. Só que quando ela cai, em vez de eu ir pregar para ela, eu quero condená-la, eu quero apontá-la. Ela está cantando, onde está no mundo hoje? Ó. É assim que funciona. É assim que funciona. O que Deus queria através de Amós é que ele pregasse. E pela sua profecia, houve um sacerdote chamado Amazias que falou, foge daqui, vai para Judá. Eu não aceito a tua profecia. Não vem com esse negócio para cá não, porque ele foi lá para profetizar para Jeroboão. Tudo que ele queria, pela ordem de Deus, eu falo com o povo para se consertar. Fala com o reino do norte, com Israel para se consertar, com Judá para se posicionar. Fala com as nações 5 vizinhas para se posicionar, porque eu vou vir, eu vou chegar. Ainda não era o cativeiro. Antes de vir o cativeiro, Deus usou homens, profetas. Deixa eu falar uma coisa para você, para fechar. Ezequiel 13. Diz bem assim, eis que eu te coloquei você como um atalaia de Israel. E quando eu vos avisar sobre o derramamento do sangue de alguém e você não avisar, o sangue dessa pessoa eu cobrarei de ti. Mas se você avisar e essa pessoa não se der por avisado, o sangue dela eu lavo das tuas mãos. Ontem, quando o pastor Marcos Feliciano pregou, ele falou sobre a igreja cheia, sobre como realmente é a coisa que está acontecendo nos últimos tempos. É muito fácil você encher a sua igreja com a igreja dos outros. Eu sempre falo uma coisa, meu pastor. Na minha região lá de Vitória, Espírito Santo, se sair um irmão de uma outra igreja, ou obreiro, seja lá quem for, eu preciso muito. Pensa num cara que sofre pela obra, que investe na obra, sou eu. Eu sofro por isso aí. Porque pastor de verdade sofre, não conta historinha, não sofre. Como o pastor falou aqui, tem história para contar. Ele tem testemunho. Pastor de verdade tem testemunho. Aqui ele prega, aqui ele pula no poder, ele fala em mistério, mas no particular ele chora, ele fala, Deus, misericórdia. Tenha misericórdia da minha alma, Senhor, porque eu não suporto. Eu imagino a preocupação do pastor Moura com o desenrolar desse congresso e o pagamento das dívidas que tem para pagar. Porque isso gera preocupação.
Eu só venho aqui do estado do Espírito Santo, eu pego o avião, desço, fico no hotel, venho para cá para o culto, adoro, sinto a presença, falo em mistério, falo em línguas, os irmãos lá sentem a glória de Deus. E depois nós vamos embora. É aquele negócio da festa, todo mundo quer a festa. Todo mundo quer participar da festa. E quando vai embora, a sujeira fica para o dono da casa limpar. Todo mundo quer participar da festa. Mas quando acaba a festa, obrigado, meu amigo. Ó, Deus te usou, hein? A barriga desse tamanho assim, ó. Ninguém quer ajudar. É por isso que hoje eu falo, é melhor você pegar a sua família, a filhinha de 15 anos, leva ela para os Estados Unidos, leva para a Europa, qualquer canto. Gasta lá, mas não faz festa, não, pastor. Que negócio é esse, pastor? A pessoa vem, come, ainda sai falando mal. Nossa, não gostei de... O negócio é o seguinte, é até legal pregar lá no cinismo, mas o público não me agrada. Deixa eu falar com você uma coisa. Primeiramente, você prega para Deus. Se alguém fala que não agradou da mensagem, a primeira coisa, a função do pregador é pregar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus quer, não aquilo que a pessoa quer ouvir. Aqui eu falo em língua, eu falo em mistério, eu pulo. Mas como é que é a minha vida lá na escola onde eu estudo? Qual a minha posição no bairro onde eu moro, na rua onde eu moro? Como é que é a minha conduta lá no condomínio? Como é que os meus vizinhos me veem? Ei! Como que ele me vê? Porque o crente tem que ser igual a Eliseu. A sunamita falou, olha, prepara um quarto, põe uma mesa, põe uma cama, põe um velador, porque ali eu vejo que verdadeiramente tem um homem de Deus. Aleluia. O homem de Deus, ele se destaca pela tua aparência, pelo teu brilho, pela sua conduta, pela sua ética, pela sua postura. Isso mostra quem é o homem de Deus. O homem de Deus não é, aleluia, mostrado pelo terno, pelo sapato, pela oratória, por ele falar bem. Não é isso. Tem muita gente falando bonito, mas se o demônio se manifestar, ele é o primeiro a correr. Não tem unção, querido. Não tem vida no altar. Eu sempre falo que homem, para encarar outro homem, ele é muito macho, mas para encarar demônio, ele sai vazado. Sabe por causa de quê? Porque para encarar demônio tem que ter isso aqui, ó. O olho tem que estar fundo, tem que chorar. Você pode até falar bonito e pregar bonito, mas eu quero ver quando o demônio se manifestar. E aí, como é que fica? Como é que fica? Meu tempo é curto, irmãos. Eu queria só falar algo rapidamente aqui, pastor, com uma permissão do Senhor. Eu não negociei nada, não tratei nada com o Senhor. Nós viemos aqui para ajudar a obra, para abençoar, para somar. Eu não tenho missionário que eu ajudo lá no campo, eu não tenho. Então eu procuro os cultos de missão onde tem homem de Deus, que realmente tem compromisso com a obra. Eu procuro ser participativo, por causa de quê? Eu aprendi uma coisa. Eu não era nada na minha vida. Deus achou graça de me honrar. Quando eu ouvi o testemunho seu na pregação, no ato, lá na conferência profética aquele dia, eu lembrei de mim. Quantos carrinhos de papel eu já puxei, irmão? Deixa eu contar uma historinha para vocês rapidamente aqui. Até antes da pandemia, pensa num cara que gosta de limpar um carro. Sou eu. Tinha um lava-jato móvel. Nossa, pastor, que legal. Além disso aí, além de a gente ser pastor, tentar ser pastor, porque não é fácil. Eu sou bombeiro do estado do Espírito Santo. O ano que vem eu faço 30 anos de bombeiro, dia 14 de maio de 2022. Eu entrei soldado e vou sair honrado como capitão. A bênção é grande, irmão. Deus, quando tem que abençoar, Ele não dá pela metade, Ele dá completo. E Deus tem me honrado nessa terra. Todo mundo, às vezes, ele olha pelo que você tem, o carro que você anda, a casa onde você mora, e deseja ter aquilo que você tem, mas jamais vai querer pagar o preço que você pagou. Estão de olho no seu diploma, mas esqueceram que para ter diploma tem que ficar 4, 5 anos na cadeira. Estão de olho no seu carro, mas não querem pegar a Bíblia. A Bíblia é para pagar, tá? Quer não?
Olha lá ele e ela como tá bobo, foi de avião. Ele chegou de avião e ela chegou de avião, porém, está no cartão as parcelas para pagar. Aí eu não quero. E até aqueles que Deus ele honrou, Deus ele deu. E Deus tem feito isso comigo, sabe por causa de quê? Aonde eu passo tem obra de missão, eu abençoo. E como eu abençoo, sabe o que Deus faz? Deus ele paga a minha passagem. Ele paga o meu hotel. Ele paga a minha comida. Ele enche o meu carro, ele enche o tanque do meu carro de combustível. Deus ele enche a minha geladeira. Os meus filhos, o que eles pedem, eles têm. Dou tudo com sabedoria, lógico, que nem tudo você pode dar, porque senão você, em vez de fazer aquele menino crescer, você vai matar ele. Só para fechar. Alguns anos atrás, no início do meu ministério, Pastor Moura, Deus me tirou 7 horas da manhã de casa com a minha filha doente. Eu fui para um hospital com a minha filha, ela tinha aproximadamente 3 para 4 anos de idade. E pensa nos filhos abençoados, é o meu. Os meus podem estar doentes, que estão cheios de energia. E eu saí dali 7 horas da manhã, bati no primeiro hospital, não tinha pediatra, bati no segundo, não tinha pediatra. Aí mandaram eu ir para o terceiro, quarto ou quinto. Eu falei, eu vou para o terceiro, é mais perto. Mas Deus me fez eu ir para o quinto hospital. E quando eu cheguei naquele hospital, pastor Iago Moura, eu estava ali lendo a Bíblia, como de costume, porque crente onde ele está lendo a Bíblia, está cantando louvor, ele não está perdendo tempo com as coisas desse mundo. Uma jovem com um menino da idade do meu filho chega para mim e fala bem assim, pastor Moura. Para mim não, fala para minha esposa. Eu dei uma saída e ela falou para minha esposa bem assim, tem como seu esposo orar pelo meu filho? Minha esposa tem. Eu cheguei, minha esposa chegou, me chamou, falou, inclusive ela deve estar me assistindo. Ela não veio por causa das crianças que estudam e tal, muita correria. Eu falei, tem como orar? Chamei aquela moça para um particular. Eu, ela, a criança, minha esposa e meus filhos, e minhas 2 crianças. E ali, de repente, eu comecei a palestrar com aquela jovem. E ela falando, eu sou desviada da Assembleia de Deus. O meu ex-esposo, falou ex que o homem, ele voltou para a ex-esposa que é macumbeira. Eu comecei que é assim, você quando vai orar, você tem que palestrar, você tem que direcionar até a tua oração, até para você não entrar no vento. E eu falei bem assim, amém. E aí parecia que aquela jovem, eu falei, vamos orar agora. Aí orei. Muita unção, muita graça. E de repente, quando ela pegou a sua criança, colocou no chão, assim, o menino deitou no chão. E eu cheguei para aquela mãe e falei bem assim, ela era jovem. Eu falei, mãe, o que esse menino tem? Eu falei, não sei, mas como é que é? Ele é paraplégico, ele tem algum problema de infância, ele nasceu assim? Não. O meu filho é igual aos seus filhos, ele corre, pula, anda. E eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso, Senhor? O que o Senhor quer? Eu falei, mãe, pega a criança, por favor. A mãe pegou a criança e eu orei. Enquanto eu estava orando, minha digníssima esposa falou, Ademilson, ora por trás aqui do ombro dele, da parte de trás, tem uma sombra empurrando essa criança para baixo. É hora de você usar aquilo que Deus te dá. Mateus capítulo 10, eis que vos dou poder, autoridade. Eu peguei aquela criança por debaixo das suas axilas, pastor Moura. Eu caminhei com ela mais ou menos como daqui, onde está a missionária Lila lá. E aí o garotinho arrastando as perninhas. Fui até com ele lá. Voltei com ele. E quando eu cheguei do lado de cá, eu falei bem assim, agora em nome de Jesus, você vai sozinho. Ele não ficava de pé. Ele rastejava no chão igual cobra. E eu soltei com muita confiança, soltei aquela criança e ele firmou. E começou. Eu fiquei só olhando aquilo. E de repente, aquela criança com coisa de minuto, ele estava com o meu filho pulando para lá, pulando para cá. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, Senhor? Eu vou falar com vocês uma coisa, cada um aqui tem uma prova, tem uma luta, e cada um fica com a sua. E nos meus momentos de prova e de luta, o que me faz ficar de pé é lembrar dos prodígios que Deus faz através de nossas vidas, porque não é fácil. E de repente aquela mãe pegou aquela criança e falou, vou embora. Eu falei, mãe, você não vai consultar a criança? E ela falou, para quê? É como foi pregado e foi falado aqui. Tem coisas
que o médico não explica, a ciência não explica. É como Jesus falou, tem doença que não é para a morte. É para que o nome dele seja glorificado. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, ele vai te usar. E fim de papo. Não se sinta, se sinta um ídolo para ser aplaudido por causa disso, porque Deus, ele nos usa pela misericórdia. E aquela criança, ela foi curada e a mãe foi embora. E de repente a minha filha não tinha mais nada, eu não entendi mais nada. Às vezes Deus nos pega, sabe o que Ele faz conosco? Ele nos arranca você do teu comodismo, porque domingo, pensa, o domingão é assim, você quer acordar um pouquinho mais tarde, você quer descansar, você quer aproveitar um pouco o dia, não é assim? E de repente Deus te bota você dentro do hospital e você começa a murmurar, o demônio se levanta. Demônio não se levanta não tem poder para isso não, queridos. Das vezes Deus vai criar situações para me levar e para te levar, para que nós possamos abençoar outros, para que alguém venha a ser curado, para que alguém venha a ser liberto, para que alguém venha a ser transformado. Deus faz isso, porque Deus fez isso com a menina de Samaria. Ela era crente, mas Naamã levou ela presa. E ela muito ligada, limpando o chãozinho lá, podia murmurar, que Deus que eu sirvo é esse? Eu sirvo a ele, sou escravo aqui na casa desse Naamã, desse incircunciso. Aí sabe o que ela falou, pastor Moura? Ela ouviu a sua senhora falar, olha, eis que o Naamã, meu esposo, é leproso. É aquilo, servo de Deus, ele anda ligado. Ele não perde oportunidade, porque assim, quem anda ligado não perde oportunidade. Eu falo que a oportunidade é igual ao ônibus de interior, ele passa de manhã e te leva para o trabalho e para a cidade. Se você perder, você não vai trabalhar, perde o seu dia, de tarde, quando você vem. Se você perder, você vai dormir na rua. Se chama oportunidade. O que aconteceu com aquela menina, a Bíblia não fala. Eu imagino o que deve ter acontecido com ela. Porque, através dela, o homem Naamã foi até o homem de Deus e foi curado da sua lepra. Deixa eu te falar uma coisa para você nessa noite, para encerrar. Eu quero, nessa noite, te convocar você para abraçar uma causa comigo. Já vem ele. É aí que a gente treme, né? Esses dias eu fiz isso numa igreja onde eu fui pregar e Deus ele honrou pela misericórdia. No outro dia, Deus me deu. Porque Deus é assim, Deus ele cumpre. Adorando a Deus, não imagino quanto você já sofreu. Abriu mão de suas vontades só pra ser fiel. Vai ter recompensa, tem troféu para quem perseverar. Vai orando, confiando no Deus Jeová. O céu de glória nos espera. Jesus vem nos buscar. Prossiga. Você não pode desistir, prossiga. O céu está logo ali. Mesmo quando tudo estiver tão difícil, olhe para a cruz e veja o sacrifício que Jesus fez por ti. Que Jesus fez por ti.